Olá, eu me chamo Daniela, sou estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia, sou graduanda do curso de farmácia e no momento estou no terceiro semestre e vim apresentar um pouco do que foi trabalhado na minha linha de pesquisa, realizada durante os períodos de 2025 até 2026 para atender a grande demanda da população por produtos que eles não são apenas saudáveis, mas que têm valorização aos costumes tradicionais, foi desenvolvido então um queijo meia-cura tradicional com geleia do fruto de cajamanga. A cajamanga ela é um produto rico aqui na biodiversidade do Cerrado, além de ter valores nutricionais, ela também apresenta sabor e textura que são marcantes, e isso é o que valorizou ainda mais a produção do nosso produto. E o produto em si foi um queijo meia-cura tradicional. O queijo meia-cura ele é muito realizado no estado de Minas Gerais e ele apresenta textura e sabor que tem um grande potencial para desenvolvimento de vários produtos. Esse queijo meia-cura ele tem um enfoque totalmente inovador porque ele é produzido com o leite A2. O leite A2 ele é responsável por não liberar o peptídeo BCM7, que ele é responsável por causar aquelas inflamações gastrointestinais, ou seja, aquelas pessoas que contêm alergia à proteína do leite de vaca, pode consumir esse leite A2 porque ela não vai liberar esse peptídeo, o que torna ainda mais inovador o nosso produto. Além de juntar a riqueza do cerrado com a textura e o sabor que caracterizado pelo cajamanga, ainda foi em conjunto com um queijo que é altamente nutricional e altamente consumível por toda a população, que é o que a população brasileira, não só brasileira como mundial, mais busca. O objetivo desse trabalho, então, foi a produção de um queijo meia-cura tradicional com leite A2, bem como também a produção da geleia de cajamanga, que foi aplicada como se fosse uma camada superior ao queijo, e também analisar as suas características físico-químicas, bem como analisar as características de segurança microbiológica para esse produto. A metodologia utilizada para a produção do queijo foi a metodologia de Mussel, e como início nós tivemos a produção da geleia. A geleia ela foi produzida com 60% da polpa. A polpa ela foi adquirida por meio de colheita do fruto na região do Cerrado, aqui da cidade de Barra do Garças, e ela passou por processamentos, e para a produção da geleia foi utilizada 60% dessa polpa adquirida e 40% de açúcar. Passou o processamento de aquecimento, agitação, até atingir a temperatura de 65 Brix, que é a temperatura, é o ponto principal para atingir o ponto da geleia, para formar a consistência perfeita, basicamente. As análises físico-químicas foram utilizadas com os métodos de AOC e do Instituto Adolfo Luz, de 2008, e as análises microbiológicas seguiram os padrões estabelecidos pelo MAPA e pela Anvisa, bem como os protocolos da APA. Visualmente, olhando visualmente para o queijo, ele apresentou uma textura uniforme, fechada, sem formação de olhaduras, teve uma casca fina, obteve a coloração creme homogênea, que teve uma pequena acidez e que é compatível com o padrão esperado para a tecnologia do queijo meia-cura. Bom, os resultados da acidez para esse queijo foram de 25 graus Dornick, bem como o seu pH teve a constante de 5,2, que são valores que são compatíveis de acordo com a literatura. Na composição centesimal não foi observada nenhuma diferença estatística significante entre o tratamento desses queijos, e o teor médio de gordura do extrato seco foi de 40,62, classificando então esse queijo como um produto queijo semigordo.
a unidade média encontrada foi de 52,08, que é um valor acima do esperado para o queijo meia cura tradicional. E esse valor ele pode ser explicado devido à presença da geleia de cajamanga, que é um fruto mais ácido, que a mesma geleia feita com açúcar, sendo doce, devido à composição mais ácida do cajamanga, contribui para maior retenção de água e capacidade de hidratação da massa, por exemplo. O teor médio de proteínas foi de 20,98 e que permaneceu na faixa que é descrita para esse tipo de produto. Além do mais, como ele foi composto, como ele foi produzido através de um leite A2, é o que vai também auxiliar para esse valor de proteínas, esse 20,98. Em relação às análises microbiológicas, ele demonstrou, então, a ausência de salmonela, de E. coli e teve contagens de coliformes totais e estafilococcus SPP dentro dos limites, que são estabelecidos pela legislação que eu já citei anteriormente, que é a do MAPA, e comprovando então que esse produto ele foi um produto feito de forma segura e sem então nenhuma contaminação microbiológica. Suas análises fisicoquímicas também estão dentro da literatura esperada para ele, tanto a microbiologia também. Bom, por fim, concluindo então, o queijo meia cura ele teve parâmetros dentro da literatura, então ele apresentou boas características tanto fisicoquímicas quanto microbiológicas, o que satisfez o nosso resultado. O único parâmetro que foi fora do padrão foi a questão da umidade, mas isso se refere pela questão da geleia de cajamanga, o que tornou o produto um pouco mais úmido. Por isso que foi o único parâmetro que saiu fora do padrão, só que ele não compromete em nada